E olha, agora a gente vai para o nosso segundo assunto aqui do dia, com os nossos temas e convidados especiais. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, viu, gente? Todo mundo tem aquele probleminha aqui e ali, vocês já viram mais ou menos o que eu vou falar, né? Quiropraxia, que vai te ajudar não só na questão aqui do bom equilíbrio, posicionamento da nossa coluna, das nossas costas, como em vários outros fatores da nossa vida. Então, realmente é uma técnica milenar que a gente vai falar e apresentar mais para vocês agora. E além disso, não tem aqueles famosos estalos, viu? Então, eu tô curiosa para saber. Eu vou receber o quiropraxista Márcio Luiz Tosi. Tudo bem, Márcio? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo jóia? Tudo bem, você? Primeiro de tudo, Márcio, vamos explicar para quem está em casa o que é a quiropraxia. Quiropraxia, ela é uma ciência na área da saúde que visa a avaliação das alterações funcionais e biomecânicas do nosso corpo. Nosso trabalho, como fisioterapeuta quiropraxista, é um pouco diferente do médico. O médico, o que ele aborda? A nosologia, a patologia da doença. E o fisioterapeuta quiropraxista tem como foco a verificar as alterações funcionais e biomecânicas, principalmente da coluna vertebral, mas também das extremidades do corpo. Através de um diagnóstico, onde verificamos essas alterações e a partir daí fazemos as correções necessárias para essa alteração que gera normalmente as dores que muitos dos pacientes nos procuram. E na verdade, né, é uma técnica milenar, né, já bem conhecida pelos orientais. Vem crescendo mais no Brasil? Sim, na verdade a manipulação de coluna, ela já tem desde a época dos bone setters, realmente é uma condição milenar, mas a quiropraxia, ela se desenvolveu mesmo, ela foi criada em 1895 por um canadense chamado Daniel David Palmer, que descobriu através de uma abordagem, ele era um magnetoterapeuta e o seu zelador ele sofria de surdez. E a partir daí, ele avaliando a coluna vertebral, a cervical desse indivíduo, ele verificou que ele tinha uma alteração, uma fixação, uma protuberância que estava restrita. E a partir daí, ele gerou esse impulso manual, essa manipulação, esse ajuste, e a partir daí, essa pessoa ela voltou a ouvir de novo. Gente, sensacional. É que a gente não tem ideia, né? Mas o quanto é importante o bom alinhamento, né, da nossa coluna, dessas vértebras, né? É muito importante, né? A sustentação aqui do nosso corpo. Então, quer dizer que aqui, se tiver algum desajuste aqui ou ali, interfere, digamos, em vários tipos de doenças, o que nos acomete, às vezes a gente nem faz ideia. Sim, eu costumo dizer que o nosso corpo, ele funciona como fosse um carro. O carro, ele precisa de revisão. Chega um determinado momento, você precisa fazer o alinhamento, o balanceamento. E nós somos uma máquina. E a gente acredita que o nosso corpo, passando pelo dia a dia, pelo esse estresse físico, principalmente o estresse emocional, a gente tem que estar aguentando tudo que está acontecendo. E, na verdade, isso gera realmente um mau funcionamento de algumas estruturas, de algumas vértebras, articulações. E, a partir daí, você não vai ter o sistema nervoso funcionando na sua maior capacidade de funcionamento. Porque as informações eles vêm de cima para baixo, de dentro para fora, e a partir do momento que você tem essas fixações, que a gente chama de subluxações, é que vai gerar essa dificuldade do nervo chegar com a informação neurológica até a estrutura, até o órgão. Excelente. Aqui nós trouxemos, então, para vocês observarem, né, em detalhes, um modelo aqui de uma coluna, né, vertebral. Sim. Explica para nós, Márcio. Então, o que acontece? A gente, no decorrer do dia a dia, a gente acaba tendo mudanças mecânicas de posicionamento e fixação das vértebras, onde você vai ter uma dificuldade da inervação que sai aqui da coluna, né, vem para o sistema nervoso e vai até a um músculo, a um órgão, a uma estrutura para fazer funcionar. Tá. A partir daí, o corpo vai tentar se adaptar de diversas formas e quando o organismo não consegue mais se adaptar, nós somos os seres vivos mais adaptáveis do mundo, mas chega uma hora que toca o alarme, que nada mais é do que os sintomas, principalmente a dor. E a partir daí que muitos dos nossos pacientes nos procuram para a gente fazer esse diagnóstico, encontrar essas subluxações e fazer a correção.
Que maravilha. E ali você trouxe os equipamentos, é isso? Porque Isso. essa técnica é sem estalos, né? Porque eu acho que o Isso. que, de repente, deixa as pessoas um pouco mais temerosas é aquela, não, mas você vai entortar toda a minha coluna, né? Existia essa mentalidade, assim, enfim, eu vou ficar toda torta, não tem muito disso. E aí hoje Sim. você, não, trazendo equipamentos sem estalos, enfim, como que é essa técnica? Então, essa técnica ela é a segunda técnica mais usada no mundo hoje, porque ela é no force, ela é sutil, ela é segura, ela é suave. A quiropraxia tradicional, ela é conhecida por aquelas técnicas de impulso rápido, onde gera aqueles pops, aqueles estalidos, que chega a gerar aquele estalo, aquele movimento. E muitos pacientes, eles acabam tendo receio, medo, insegurança. E a gente está com essa abordagem, levando para o Brasil e para fora também. A gente trouxe dos Estados Unidos, a gente fez um aperfeiçoamento das técnicas já utilizadas lá. Sim. E a partir daí a gente consegue verificar todas as alterações, não somente na palpação da estrutura, né, mas também pela análise do comprimento das pernas, que a gente vai poder mostrar posteriormente. E a partir daí, se você tem uma vértebra que está com essas fixações que eu falei, você utiliza o instrumento como se fosse um martelinho, apesar da aparência não dói, ele emite uma percussão, como se fosse um martelinho mesmo. Ah, deixa eu ver, deixa eu sentir. Aqui, Pode né? sentir, Só isso. assim. Isso, pode bater. Isso. A gente Tranquilo. mostra o paciente, ele fica seguro, ele fica Aquelas mais... assim, pra quem já fez a linfagem, aquelas modeladoras mais Sim, fortes. sim, sim. Tranquilo, gente. Bem tranquilo. E a partir daí a gente encontra essas fixações Sim. e a gente faz os ajustes necessários para liberar essa articulação, Sensacional. melhorar o funcionamento dela e liberar essa estrutura nervosa. Gente, e o que é mais interessante é tudo natural, né? Tudo natural. O que eu falo, como a medicina natural, até alternativa, digamos assim, vem ganhando espaço entre os brasileiros e que já é algo conhecido há muito tempo pelos orientais e tudo mais, né? Com certeza. Porque as pessoas querem, sim, deixar de serem medicadas e tomar muitos, né, remédios para entrar nessa medicina mais natural, né? Que o corpo humano é maravilhoso. Com certeza. Eu costumo dizer que a melhor cirurgia é aquela que não é feita. Se você puder evitar, se você puder usar todo tipo de recurso que a fisioterapia traz, Sim. em termos de você poder restaurar aquele problema, aquela função, sem usar um remédio, sem usar uma cirurgia, Melhor. melhor. Olha, e aqui eu tô vendo alguns casos, né, que essa quiropraxia também ajuda, por exemplo, bruxismo. Sim. Eu tenho, a gente recebeu aqui até um odontologista, ele falou, Renata, não se preocupe, 90% da população tem, só que uns mais forte, né, quando a gente tá mais estressado, é sem querer à noite, que a gente morde, aqui muito forte. E, na verdade, uns têm com mais intensidade, outros com menos. Mas bursite, cólicas menstruais, dor ciática, gente, dor de cabeça também bastante relacionada às costas, dores nas articulações, estresse, hérnia de disco, labirintite, lombalgia, torcicolo, TPM, zumbido no ouvido, enfim... Tudo aí relacionado a essa questão. Em quanto tempo, por exemplo, na primeira sessão, a pessoa já sente esses efeitos positivos? Sim, a gente costuma dizer e costuma ver no dia a dia que mais de 90% dos pacientes eles já saem melhor na primeira sessão. Né? Como você falou, uma série de problemas, de patologias, que na verdade isso acontece porque se você tem um mau funcionamento biomecânico, você vai ter um desequilíbrio do corpo. Sim. Esse desequilíbrio vai levar a uma compensação. E a compensação leva a uma sobrecarga. Exato. Então a gente costuma verificar todos os segmentos do corpo, principalmente da coluna vertebral, para verificar esses mal funcionamentos biomecânicos, que levam a todos esses problemas que você acabou de citar. Maravilha. Tem um tempo ideal para se fazer assim a técnica? Não. Cada pessoa tem a sua patologia e que pode fazer o tratamento, né, pelo tempo ideal. Na verdade, nos Estados Unidos, lá eles fazem quiropraxia como a gente fosse fazer uma atividade física, fosse no cabeleireiro, fosse fazer uma unha. Sim. Lá é muito comum a população fazer quiropraxia porque eles entendem que fazendo quiropraxia eles vão prevenir, eles vão manter. Sim, é a mesma coisa a gente ir no entendi. ginecologista, ir no clínico geral fazer os seus exames, seus check-ups. Como Você faz sem acupuntura ter e sintoma outros- nenhum. Exatamente, Isso. né? Só para prevenção. Prevenção e para deixar o seu corpo trabalhando na melhor capacidade de funcionamento. Ou seja, eles sentem, quem faz, que você melhora o humor, melhora a sua performance esportiva, melhora o seu bem-estar, você melhora uma série de condições físicas e até emocionais que podem estar ocorrendo e isso levando a alguns problemas como a gente estava
citando. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai exemplificar para vocês, mas deixa eu responder aqui a pergunta do telespectador. Renata, pergunta para ele, né, para o especialista, se existe idade mínima ou máxima, né, para fazer a quiropraxia e se crianças também podem fazer e para fechar aqui se existem contraindicações. Então, com a primeira, idade mínima ou máxima? Idade mínima desde recém-nascido até a idade, na melhor idade. Bebezinho já pode, já então? Tá fazendo. Ótimo, então crianças podem Pediatria fazer. é muito feito. Tem alguma contraindicação ou não? Sim, a contraindicação seria fraturas, né, recentes, osteoporose, alterações metabólicas, alterações por exemplo, de ordem cancerígena, tem uma série de restrições. E é por isso que até a nossa escola adota principalmente essa técnica instrumental, sem estalos, justamente para trazer uma maior segurança para o paciente e um melhor conforto na execução da técnica. Que maravilha! Agora a gente vai exemplificar para vocês aqui a técnica, né? Até o Marcelo e também aqui o Biribinha vai trazer aqui uma maca e aí a gente tem até uma pessoa, né? Um senhor que vai, então, passar aqui por essa técnica aí, apresentando, então, para vocês. E aí a gente vai trazer aqui e aí a gente consegue exemplificar. Vamos lá? Vamos fazer? Então... vem pra cá, esse é o nosso querido, né? Tá aqui sempre, bip, bip. Vamos lá, bip, bip. Vai deitar aqui. Pra cá. Virado pra cá. E põe os pés aqui fora. Tá ok. Enquanto isso, enquanto ele vai se ajeitando, tem mais questões aqui chegando pra Tainá, que eu vou repassar pra ela. Então, daqui a pouco a gente responde mais questões aí de vocês. Vamos voltar aqui com o Márcio, o nosso bip, bip aqui, exemplificando, né, a quiropraxia. Relaxa. Fala pra nós. Bom, ele deitou aqui de costas, né? Então, essa é a abordagem que a gente sempre faz no consultório. O paciente vai ficar deitado confortavelmente de barriga para baixo e todas as alterações a gente vai verificar pela análise do comprimento dos membros inferiores. Ok. Não que ele tenha uma perna curta, mas o problema dele pode desencadear uma perna curta. Por que que isso acontece? Porque todo tipo de alteração biomecânica, isso gera um desequilíbrio para o corpo. E o corpo, como é que nos mostra isso? Através desse desequilíbrio, essa diferença que vai aparecer. Então, é como se fosse uma pergunta, um desafio que nós fazemos para o corpo, perguntando exatamente se tem ou não problema. Então, eu vou fazer alguns testes e, a partir daí, assim que tiver alguma alteração, alguma subluxação, você vai conseguir, Renata, verificar essa diferença aqui nas pernas. Ok. Então, está equilibrado, né? Vou começar a fazer os testes, aperta, aqui o joelho, aperta a minha mão, solta, continua equilibrado, aí eu vou subindo, cada movimento desse eu estou testando uma vértebra da coluna. Ó, então, Renato, se você observar aqui, ó, houve uma mudança aqui, ó, na perna esquerda dele. Sim. Tá? Então, a gente faz o teste básico 2 para verificar onde está o problema. Como aqui está maior, normalmente, sempre, o problema está do lado direito. Então, a gente viu um teste da quarta vértebra lombar e agora a gente vai confirmar para verificar se é isso mesmo o problema. Ok. Então, a gente dá um estímulo de correção na vértebra com problema. O cérebro entende essa correção, esse movimento que a gente quer executar e, a partir disso, a perna ela acaba equilibrando. Se a gente colocar a vértebra no movimento contrário, ou seja, no movimento disfuncional de alteração, automaticamente você pode ver aqui, ó, que altera de novo. Mas a gente quer corrigir. Assim que a gente verificou a alteração, confirmou, a gente pega o instrumento, coloca na vértebra e nesse caso é um instrumento automático. A gente estimula aquele segmento. Sensacional, sensacional, gente. Olha que bacana. Esse apito, esse equipamento, ele tem uma tecnologia que avisa na hora que você corrige essa fixação vertebral. Que demais. É a tecnologia americana. Tecnologia americana. A gente retesta. Maravilha. Então, geralmente, é pelos... Todo mundo, assim, no geral da população, eu imagino que você encontra vários casos, mas é bem comum todo mundo ter algum tipo de desvio, algum probleminha, assim, doutor? Sim, se a gente avaliar todos aqui
todo mundo vai ter alguma Todo mundo coisa. vai ter alguma coisa. Que bom. Mas não necessariamente ainda desenvolve. Sim, sim. Porque só 10% do sistema nervoso detectador. Ah, Então, a entendi. gente Então, às vai vezes, se o nosso adaptando. corpo, ele vai se adaptando, né? Sim. Por isso que, às vezes, a dorzinha aqui na região do pescoço, ou aqui, devido... Mulher, salto, tem essa questão também que, às vezes, acaba prejudicando um pouco. Um pouco, sim. né? Não, a gente fala muito, né? Porque devido ao alto tempo, né? Alto período aí com salto e tudo mais, trabalho... Isso também desencadeia, assim, digamos, um desalinhamento? Sim, hoje algumas pesquisas estão mostrando que essa questão do salto não tem tanta importância nos problemas de alteração mecânica e postural, tá? Porque a gente verifica hoje que o que está mais constatando nas pesquisas é que os nossos problemas estão muito ligados a alterações biopsicossociais, condições que a gente não lida muito bem com as vicissitudes do dia a dia, nesses aspectos, isso gera uma alteração emocional, isso uma somatização e de conflitos que vai fazer com que a gente tenha esse tipo de alteração. Olha, então é tudo muito voltado à questão mais emocional que Hoje, altera cada vez mais. o nosso físico, Nós temos né? três situações de causa, né? Alterações de ordem emocional, alterações de ordem estrutural ou física e alterações de ordem tóxica, medicamentos, alimentação, né? Então, quanto que é importante a parte nutricional. Também, digamos, esse tripé, né, como Sim. um todo. E aí, no caso, realmente, o que a gente tem que fazer, né, doutor, é usar a quiropraxia como estilo de vida mesmo, como Sim. os americanos fazem, para alinhar realmente o nosso corpo, né, para deixar ideal. Então, digamos, uma vez por mês, seria Sim. como uma acupuntura, por exemplo, né, incorporar mesmo para o nosso estilo de vida. Isso seria o ideal. Isso, muitos dos nossos pacientes que acabaram passando por problemas sérios e tiveram bastante restrições, eles não querem mais passar por isso. Então, eles sabem da importância que eles têm para se cuidar. Então, a gente tem hoje planos anuais, onde o paciente nos procura de 1 a 2 vezes a cada 1 a 2 a 3 meses para fazer a sua análise, para fazer a sua manutenção, para verificar se não tem nenhum distúrbio e que ele possa sempre trabalhar na melhor capacidade do seu corpo e do seu sistema nervoso. Você atende aqui no Brasil, teve especializações fora, doutor? Como é Sim. que é a sua relação também? Eu atendo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi. Fiz a minha formação nos Estados Unidos e hoje a gente realiza seminários de treinamento para fisioterapeutas Que bom. e osteopatas no Brasil e na Europa. Que maravilha. Doutor, vou pedir para que você já se acomode aqui ao seu lugar e que, portanto, então, agradecemos ao Bip Bip. Obrigada aí pela relevância. Eu vi, viu? Tava meio desnivelado, agora ele já consertou na 4ª vértebra. O quiropraxista ideal que já alinhou tudo. Deixa o seu contato aqui para nós, então, Claro. doutor. Fique à vontade. Então, o nosso site é livita.com.br/escola. Na nossa escola, nós temos profissionais fisioterapeutas que utilizam a nossa metodologia, que é a técnica instrumental quiroprática, a TIC, em diversas localidades do Brasil. Lá você pode encontrar um profissional mais perto da sua cidade. O meu Instagram é Marcio_Tosi. Instituto Livita é o nosso centro clínico que está sediado aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigada. Deixa essa maca aqui nos bastidores que eu quero fazer depois. Vamos fazer, com certeza. Obrigada, já tem uma fila aí, todo mundo querendo se consertar. Mas é tão importante porque realmente essa questão, né, da medicina mais, digamos, natural, muito menos invasiva e que a gente abre espaço e dá o seu devido valor, porque faz a diferença sim, viu, gente? Quanto mais nós evitarmos aí medicamentos e cirurgia, isso é o mais ideal, né, Com doutor? certeza. Muito obrigada, continue aqui com a gente.